Fala moçada, beleza? Professor Victor Mateus. Agora o assunto de direito constitucional é o assunto funções essenciais da justiça. Então, estuda bastante esse conteúdo, se dedica bastante para você analisar esses aspectos aqui, tranquilo? Professor, mas o que seria esse conteúdo de funções essenciais da justiça e por que é importante a gente estudar? Entenda, moçada. Para que a justiça brasileira, o poder judiciário brasileiro funcione, é necessário que algumas funções para a justiça elas funcionem de maneira correta. Por exemplo, o Ministério Público, que é uma função específica, por exemplo, de oferecer ação penal de natureza pública. Quando você estuda isso lá no direito processual penal, você estuda que o Ministério Público é responsável por isso. Então é interessante você entender qual é a função básica do Ministério Público, qual é a função, por exemplo, da advocacia pública, qual é a função, por exemplo, da advocacia privada. Então é interessante que você estude cada uma dessas funções da Justiça e essas funções elas são especificadas na Constituição Federal. Beleza? Bora começar aqui a entender quais são as modalidades de funções essenciais da Justiça. A primeira, moçada, é basicamente a função específica do... Olha o que ele fala aqui a respeito do Ministério Público. Fala o seguinte, de acordo com o artigo 127 da Constituição Federal, o Ministério Público é instituição permanente, essencial e jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Cara, grifa essa palavra aqui, indisponível. Por quê, professor? Eu, por exemplo, já errei questão em prova, que ele dizia que um dos objetivos do objetivo principal do Ministério Público era proteger os interesses individuais, na verdade, disponíveis. Por exemplo, você pode dispor do seu patrimônio em alguns aspectos? Você pode, mas o interessante a gente ressaltar é que o Ministério Público ele vai atuar basicamente na proteção dos interesses sociais individuais indisponíveis, como por exemplo a vida, que você não pode dispor de forma alguma desse interesse. Então é interessante você lembrar desse aspecto do Ministério Público, tranquilo? Bora para frente, ó. Além disso, o próprio Ministério Público, ele é uma instituição autônoma e independente. É bem importante salientar, moçada, que o Ministério Público, ele não é vinculado ao Poder Judiciário, o Ministério Público, ele não é vinculado ao Poder Executivo, o Ministério Público, ele não é, por exemplo, vinculado ao Poder Legislativo. Você sabe que existem umas três divisões de poderes, né? Nós temos o Poder Judiciário, Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Ministério Público ele não é vinculado a nenhum deles. O Ministério Público não está ligado nem ao Poder Executivo, nem ao Poder Legislativo, nem ao Poder Judiciário. Por isso que traz a situação de que o Ministério Público tanto é autônomo, como também ele é independente. Existe essa divisão interessante a respeito do Ministério Público. Mas, professor, peraí. Quer dizer que o Ministério Público ele não está vinculado ao Poder Judiciário? Não, não está. Professor, mas por que o Ministério Público ele é uma função essencial da Justiça? É justamente por isso, moçada. O Ministério Público ele tem que ter o poder e liberdade para, por exemplo, oferecer uma denúncia contra um juiz, oferecer uma denúncia, por exemplo, contra um presidente, contra um deputado, contra um ministro. Então, a independência funcional e a permanência do Ministério Público é uma característica essencial para o seu funcionamento. Então lembra, o Ministério Público ele é mantido pelo Estado. Quem paga o salário dos membros do Ministério Público é o orçamento do Estado, da União, dos estados ou do município. Do município porque não tem Ministério Público, mas da União ou dos estados. Mas o Ministério Público ele não está vinculado ao Poder Judiciário, não está vinculado ao Poder Legislativo e também não está vinculado ao Poder Executivo. Ele é um órgão independente, ele funciona de maneira independente desses poderes, beleza? Bora para frente. Além disso, é interessante você lembrar da divisão que existe a respeito do próprio Ministério Público. A gente tem a primeira divisão, que seria o Ministério Público da União, também chamado de MPU, que abrange o MPF, que é o Ministério Público Federal, o MPT, que é Ministério Público do Trabalho, e MPM, que é o Ministério Público Militar, e além do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. É importante você lembrar desse detalhe aqui. Professor, olha que interessante, ó. Quer dizer então que existe duas divisões a respeito do Ministério Público, que são as principais. Nós temos o Ministério Público da União, que a gente não pode chamar ele de Ministério Público Federal, que são duas coisas diferentes. Mas a gente tem o Ministério Público da União e tem os Ministérios Públicos Estaduais, o MPU, que é o Ministério Público da União, e o MPE, que é o Ministério Público Estadual. Esse Ministério Público da União, ele é dividido da seguinte forma.
nós temos o MPF. Professor, o que é que seria o MPF? É o Ministério Público na esfera federal. Cuidado, cara, não confunde, ó. O MPU é o gênero, é o completo, é o Ministério Público da União, que é mantido pela União. O MPF é uma das modalidades, uma das espécies de Ministério Público da União, então não confunda. Na verdade, o MPF, que é o Ministério Público Federal, ele faz parte do Ministério Público da União e não é o contrário. Não confunda, cara, não é. Tem o Ministério Público da Federal e dentro do Ministério Público Federal tem o Ministério Público da União? Não, não é isso. É o Ministério Público da União, que é o órgão completo, é a entidade permanente completa, e dentro desse Ministério Público da União a gente tem o Ministério Público Federal. Então o Ministério Público Federal é uma das partes do Ministério Público da União, não é isso aí, tranquilo? Ministério Público do Trabalho, obviamente para causas trabalhistas, para assuntos trabalhistas. Ministério Público Militar, que também faz parte do Ministério Público da União, que é responsável por exemplo, infrações ou crimes militares. E cuidado, Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Quando a gente falar de organização administrativa, quando você estudar a organização administrativa do Estado, você vai saber o que seria esse Ministério Público do Território. Então lembra, o Ministério Público do DF, ele faz parte do Ministério Público da União. Não confunda esse aspecto aqui, tranquilo? Porque o Distrito Federal, a gente estuda na parte de organização do Estado, que o Distrito Federal não é um estado e também não é um município, é um ente híbrido, ele tem características de município e tem características do estado. Mas o Ministério Público do DF, ele faz parte do Ministério Público da União, não confunda esse aspecto aí, tranquilo? Mais algumas características importantes do Ministério Público da União. Só para salientar novamente, né, moçada, que o MPDFT, que é o Ministério Público do Distrito Federal e de Territórios, ele integra o Ministério Público da União. Outro detalhe, ó, o Ministério Público da União, ele não tem hierarquia em relação aos Ministérios Públicos estaduais. Entenda o seguinte, ó, quando você percebe da seguinte divisão, nós temos duas modalidades de Ministério Público. Nós temos o Ministério Público da União e nós temos o Ministério Público Estadual. São duas modalidades diferentes, dois tipos de Ministério Público diferentes. Dentro do Ministério Público da União, nós temos o Ministério Público Federal, nós temos o Ministério Público do Trabalho, nós temos o Ministério Público Militar e nós temos o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Entenda o seguinte, ó, apesar de haver essa divisão de Ministério Público Estadual e Ministério Público da União, não existe hierarquia entre eles. Não quer dizer que só pelo fato de ser o Ministério Público da União, que a União manda no Estado. Não, não existe isso. O Ministério Público tem sua função da União e o Ministério Público Estadual tem a sua função também, tranquilo? Apesar do Ministério Público ter funções parecidas, a diferença é só a competência disso aí. O Ministério Público Estadual vai tratar de assuntos estaduais e o Ministério Público da União vai tratar de assuntos da União. Aí, especificamente militar, vai para o Ministério Público Militar. Coisas relacionadas a trabalho, vai para o Ministério Público do Trabalho. Não é interessante você saber essa diferença, beleza? Bora continuar. Além disso, é interessante você lembrar quais são os princípios institucionais do Ministério Público. Cara, isso aqui cai bastante em prova de concurso, então não deixa de observar esse detalhe. Não deixa de observar esse detalhe. Olha o que ele fala aqui no artigo 127, parágrafo 1º, a respeito dos princípios institucionais do Ministério Público. Primeiro, nós temos o princípio da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. São os três principais que você deve estudar. Vamos analisar cada um deles, né? Professor, primeiro, o que é que fala o chamado princípio da unidade do Ministério Público? Cara, entenda, o Ministério Público ele deve ser considerado como um único órgão sob direção de uma única pessoa, que é o procurador-geral. Apesar da gente ter essas diferenças entre Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, e dentro do Ministério Público Estadual ter essas quatro divisões que eu falei para vocês, o federal, do DF, enfim, o militar. É importante você lembrar, moçada, que o Ministério Público ele é considerado como um único órgão, é justamente o princípio da unidade. Não é porque existem divisões entre o Ministério Público que eles são órgãos diferentes, não. O Ministério Público ele tem justamente esse princípio da unidade, tem um único chefe, que é o Procurador-Geral, ou pode ser o Procurador-Geral da República ou o Procurador-Geral de Justiça. Justiça é estadual e República seria federal,
mas esse órgão ele vai funcionar de maneira conjunta, cara, vai haver uma comunicação entre os ministérios públicos e as suas divisões. Então, o Ministério Público, ele não, apesar de ter uma divisão, ele é considerado como um único órgão, justamente pelo princípio da unidade, para não haver divisão, divergência de pensamento dentro do Ministério Público. Beleza? Bora para frente, ó. Bora para frente. Além disso, nós temos que essa divisão de Ministério Público da União, ó, essa divisão orgânica de Ministério Público da União e Ministério Público Estadual, que cada estado vai ter o seu, é uma unidade, é uma divisão que somente se aplica dentro de cada um dos Ministérios Públicos. Isso quer dizer o quê, professor? Não existe unidade entre Ministério Público da União e os estaduais. A unidade se dá no âmbito de cada Ministério Público. Ah, professor, agora que eu entendi para você, agora que eu entendi. O que é que isso quer dizer, moçada? Ó, entenda. Quando eu falo para você que o Ministério Público é um órgão único, é o princípio da unidade, a gente tem que fazer uma divisão. Ó. O Ministério Público da União é um único órgão. Dentro do Ministério Público da União, a gente tem o quê? Tem o Ministério Público Federal, tem o Ministério Público do DF, tem o Ministério Público Militar. Esse Ministério Público da União, ele é tratado como um único órgão, é um único órgão. O Ministério Público Estadual é outro órgão também. Dentro do Ministério Público Estadual, moçada, também tem várias divisões que são pontuadas na Constituição Estadual. Mas entenda, o Ministério Público da União é um órgão e o Ministério Público Estadual, os 27 Ministérios Públicos Estaduais que tem, na verdade 26, desculpa, é também um único órgão. Então entendam, o Ministério Público tem dois tipos, o da União e o estadual. Cada um deles é um órgão diferente. Quando eu falei do princípio da unidade, você deve lembrar que cada Ministério Público, seja da União ou dos estados, vai ter a sua unidade própria. Não quer dizer que eles são a única coisa. Ministério Público da União é uma coisa, Ministério Público Estadual é outra coisa diferente, beleza? Então lembra do princípio da unidade, tranquilo? Bora para frente aqui, ó. Bora para frente. Além disso, nós temos o chamado princípio da indivisibilidade. Professor, o que quer dizer isso? Permite que os integrantes do Ministério Público possam ser substituídos uns pelos outros ao longo do processo, desde que sejam membros da mesma cadeira. Ou quer dizer o quê? Os membros do Ministério Público não estão vinculados a um único processo. Justamente por isso, podem ser substituídos. Isso quer dizer o quê, moçada? O Ministério Público, ele é um órgão indivisível. Professor, mas o que quer dizer isso na prática? Cara, eu tenho 10 promotores no Ministério Público. 10 promotores. Professor, tem que ser aquele promotor ali. Aquele cara é bom, aquele cara vai botar para lascar. Não, não. Não existe essa divisão entre o Ministério Público, não. Tem 10 promotores diferentes, não são da mesma carreira, não são da mesma categoria, não são todos capazes, então qualquer um deles pode desempenhar a função dentro do Ministério Público. Então, eles não estão vinculados a um determinado processo, a uma determinada entidade. É sempre importante você lembrar, cara, que o Ministério Público, os diversos promotores e membros do Ministério Público, eles não podem ser divididos e tratados um como melhor e outro como pior. Esse é justamente o princípio da indivisibilidade. Por exemplo, vamos supor que aconteceu um crime de tráfico. Um tráfico aqui no Ceará. Aí você tem um traficante lá que está cometendo um crime e tem um membro do Ministério Público, um promotor de justiça, fazendo lá a denúncia daquele crime de tráfico. O que é que você deve perceber? Se por acaso aquele promotor se aposentar, ficar doente, acontecer algo nesse sentido, a gente pode substituí-lo. Mas, professor, por quê, cara? Porque não existe essa situação desse membro do Ministério Público que está vinculado àquele processo. Não, se eu substituir ele para o outro, vai manter do mesmo jeito. É justamente por causa desse princípio, tranquilo? Bora para frente, ó. Bora para frente. Além disso, é interessante ressaltar que a Constituição Federal reconhece a autonomia funcional, cara, isso cai muito em prova, administrativa, orçamentária e financeira do Ministério Público. São as chamadas garantias institucionais destinadas a permitir que o órgão possa atuar com independência e sem interferência de um outro poder. Olha que interessante, moçada. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que o Ministério Público da União ele está fazendo uma investigação a respeito do Poder Executivo. Aí vamos supor que o Poder Executivo ele tivesse a liberdade de diminuir o orçamento do Ministério Público da União, aumentar o orçamento da maneira que ele quisesse. Aí vamos supor que o PGR, Procurador-Geral da República, ele estava na ponta da linha de detonar o presidente ou detonar o Poder Executivo em alguma coisa, o ministro, por exemplo. Aí o que é que o cara vai fazer? Pois vai, bichão, pois vai.
Bota para cima de mim para tu ver que eu vou diminuir teu orçamento, eu vou interferir na tua instituição, eu vou tirar o PGR. Cara, isso não pode acontecer. O PGR, para ele ser escolhido, até que vai ter uma indicação do presidente, mas tem que passar por sabatina do Senado Federal, então é uma coisa muito mais complexa. O que é que eu quero que vocês entendam, moçada? Essa autonomia funcional, autonomia administrativa e orçamentária e financeira é justamente para que o Ministério Público ele tenha liberdade para dar entrada no processo que ele quiser, fazer a investigação que ele quiser. É bem interessante que o Ministério Público ele geralmente é responsável pela acusação. Mas é importante lembrar também, cara, que pela teoria dos poderes implícitos, até você estuda isso em processo penal, o Ministério Público ele também pode fazer atividade de investigação. Também é permitido que isso aconteça. Tranquilo? Bora continuar. Bora continuar. Além disso, é interessante ressalvar esses dois aspectos do Ministério Público. O primeiro, chamado custos societários. Isso quer dizer o quê? O Ministério Público ele tem a característica de ser o guardião da sociedade. Isso quer dizer o que na prática? Olha que interessante. Se por acaso, moçada, estiver acontecendo uma irregularidade, vou dar um exemplo. Vamos supor que a Enel, aqui no Ceará, ela não está prestando um serviço de qualidade, ela está cobrando, por exemplo, uma taxa acima da permitida pela regulamentação. Então a taxa era, sei lá, R$ 1, a Taena está cobrando 2 para todo mundo. Isso é uma coisa que atinge a coletividade? Sim, atinge todo mundo. Quem é a pessoa que vai guardar esse problema e vai dar entrada no Poder Judiciário para resolver esse problema? É o Ministério Público, justamente por essa característica do chamado custos sociedade. O Ministério Público vai atuar para entrar na justiça, para entrar com o processo judicial, para resolver esse problema que existe, esse embate entre a Enel, que é uma concessionária de serviço público, e a sociedade por inteiro. Então é uma das características do Ministério Público. Além disso, o Ministério Público, além de guardar a sociedade, ele também é o chamado custos legis. Ele é o chamado fiscal da lei. Ele vai justamente fiscalizar a lei para saber se ela está corretamente sendo cumprida. Então, lembra dessas características importantes do Ministério Público. É muito importante que você lembre desses detalhes aí. Tranquilo? O artigo 127, 29, ele vai trazer algumas funções institucionais do Ministério Público. Primeiro, promover de maneira privativa a ação penal de natureza pública na forma da lei. Se você estuda processo penal, você vai perceber que o Ministério Público, quando a gente fala lá de processo penal para você, você vai entender que o Ministério Público ele é o titular da ação penal de natureza pública. Lembra, nós temos dois tipos de ações penais. Nós temos a ação penal de natureza pública e nós também temos a ação penal de natureza privada. Tem essas duas características. A ação penal de natureza pública, o titular dela será o Ministério Público. É ele que vai atuar para entrar com aquela ação penal de natureza pública. Já a ação penal de natureza privada, ela é de titularidade do ofendido, a própria vítima do crime vai entrar. Então, cuidado. O Ministério Público, cabe a ele promover privativamente a ação penal de natureza pública. Lembra desse detalhe aqui, ó. Outra coisa, não confunda a ação penal de natureza pública com a ação civil pública, que são duas coisas diferentes, viu? Professor, o que é uma ação civil pública? Existe uma lei exclusiva que fala da ação civil pública. Cuidado! O Ministério Público, ele pode entrar com a ação civil pública. Bora lembrar o que é a ação civil pública, se você nunca viu. A ação civil pública, moçada, é basicamente quando a sociedade ou alguém entra com uma ação para proteger os chamados direitos coletivos e direitos difusos. Por exemplo, um direito ao meio ambiente, está tendo um problema de sei lá, estão pegando areia de uma duna e a duna está acabando, é um patrimônio histórico do meio ambiente. Caso você queira entrar com ação para resolver aquele problema, você vai entrar com ação civil pública. Professor, quem é que pode entrar com essa ação civil pública? Diversas pessoas. Dentre elas tem o Ministério Público. Então, o Ministério Público ele pode entrar com ação civil pública? Pode, ele pode entrar. Mas ele não é de maneira exclusiva responsável por entrar com ação civil pública. Então não esquece, ó. O Ministério Público pode entrar com ação civil pública? Pode, ele pode, é um direito dele. Mas ele não é exclusivamente responsável por isso. O Ministério Público é privativamente responsável pela ação penal ou ação penal pública. Ação penal pública é só o Ministério Público, é privativo dele. Agora, a ação civil pública é outra situação diferente, beleza? Então não confundam. A ação penal é só o Ministério Público, a ação civil já vai ser outras entidades, tranquilo? Bora para frente.
Zelo pelo efetivo respeito aos poderes públicos, serviço de relevância pública, isso aqui é bem fácil. Promover o inquérito civil e a ação penal de natureza pública. Lembra, moçada, isso aqui não é exclusivo do Ministério Público, viu? Não é. A ação civil pública não é exclusiva do Ministério Público. Promover ação de inconstitucionalidade e representação para intervenção dos estados do DF. Lembra também que não é somente o Ministério Público que entra com a chamada ação de inconstitucionalidade ou ADIM, tranquilo? Defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas, bem tranquilo isso aqui. Expedir notificações e procedimentos administrativos de sua competência. Exercer, isso que é importante, o cara, ó, exercer controle externo da atividade policial. Cuidado, moçada, ó. Quem exerce o controle externo da atividade policial é um órgão que está de fora da instituição da Polícia Militar ou da Polícia Civil, enfim. Então, o Ministério Público ele exerce o controle externo, ele fica de fora olhando o que está acontecendo e ele vai exercer o controle. O controle interno é feito pelas corregedorias, controladorias, então não confunda. Ó. Quem exerce o controle externo é o Ministério Público. O Ministério Público vai exercer o controle externo. Agora, o controle interno é feito pelas corregedorias ou controladorias, tranquilo? Bora para frente. Além disso, requisitar diligências investigatórias e instauração de inquérito policial. Cuidado, moçada. O Ministério Público ele pode pedir, ele pode requisitar, na verdade ele manda, né? Ele vai requisitar, primeiro, diligências investigatórias, por exemplo. Eu sou o Ministério Público e quero que o delegado faça algumas investigações. Eu posso pedir para o delegado, é possível que isso aconteça. E ele pode também pedir pela instauração do inquérito. Cuidado, moçada, o Ministério Público não vai fazer inquérito policial. Quem vai conduzir o inquérito é o delegado que vai fazer isso. Mas o Ministério Público ele pode pedir a realização desse inquérito policial. Outro detalhe importante. Professor, o Ministério Público pode investigar? Pode. O Ministério Público é possível que ele investigue. A gente estuda isso até em processo penal. O Ministério Público ele pode investigar justamente pela chamada teoria dos poderes implícitos. É uma teoria americana que diz que o Ministério Público pode exercer atividades de investigação, mas o papel principal do Ministério Público é oferecer uma denúncia, oferecer uma ação penal pública, beleza? Bora para frente, ó. Bora para frente. Além disso, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde compatíveis com a sua finalidade vedada, sendo-lhe vedada, a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Isso é bem importante, ó. Cara, como é que o Ministério Público ele vai representar judicialmente uma empresa pública? Vou dar um exemplo. A Petrobras está precisando de alguém para defender ela. Contrata um promotor, ele é bom, mas ele é desenrolado, ele vai saber o que resolver. Cara, a Petrobras ela não pode ser representada pelo Ministério Público, porque o Ministério Público ele não pode representar judicialmente alguém. Ele vai denunciar, vai oferecer uma denúncia, vai investigar. Então, o papel para advogar, o papel para defender alguém vai ser da advocacia pública, vai ser da defensoria pública, vai ser dos advogados privados, mas o Ministério Público não faz isso não, cara. O Ministério Público não pode representar judicialmente e nem fazer consultoria jurídica das entidades públicas. Qual é a lógica? O Ministério Público sendo representante, o advogado do governador, sendo o advogado do presidente? Não, isso não vai acontecer. Para advogar para o presidente, para o governador, já tem uma entidade, que é a AGU, a Advocacia Geral da União, ou a Procuradoria Estadual. Agora, o Ministério Público não. É para descer o cacete, é para acusar de fato, beleza? Próxima aula a gente continua a respeito do Ministério Público e conclui as chamadas funções essenciais da Justiça, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis.